Vamos falar, então, sobre... O tema da nossa aula é atualização incremental. Alguém já ouviu falar sobre esse tema? Eu não. Adriano? Tá mudo. Oi, Já ouviu falar sobre atualização incremental? sim, Já ouviu falar, né? já, Tá. Mais alguém já ouviu falar? Já aplicou, Adriano, na prática? Fez na prática? já sim. Um banco de dados? Sim, nós em Minas. Tá. Mais alguém conhece? Não, né? Pois é. O que é uma atualização incremental? A atualização incremental é quando você deseja deixar mais rápido as informações do seu projeto, né? As atualizações dos dados. O que eu estou falando? Suponhamos que você trabalha numa empresa e essa empresa ela tem bases de 10, 15, 20, 30 anos, né? E aí, dentro dessa atualização incremental, você pode definir o seguinte: olha, eu só quero que você olhe para os últimos 5 anos e, quando entrar novos dados no mês seguinte, em vez de você atualizar toda a base, eu quero que você atualize somente o mês seguinte. As bases para trás eu não quero que você atualize. Com isso, você deixa o Power BI mais rápido. Mas depende do modelo de negócio. Por exemplo, eu trabalhei na Iveco, e na Iveco, lá tinha um sistema que chamava MMS, tem um sistema que chama MMS, e aí, às vezes, um carro ele entra na linha de produção hoje, mas vai terminar a produção daqui 2, 3, 4 meses, porque é um equipamento específico. Então, se eu olho para a atualização incremental somente do mês, então não funciona para o modelo da Iveco, ok? Agora, se o mês fechou, por exemplo, contabilidade, né? Quando a contabilidade fecha, algumas empresas, elas não... o período contábil fechou, então não tem mais movimentação, vamos falar assim. Então, eu posso fazer uma atualização incremental, que eu só quero que o Power BI atualize com base nos novos dados dos meses seguintes, ok? Então, a gente vai ver isso aqui na prática, como que vai funcionar, tá bom? Detalhe importante, nós temos, quando a gente fala de atualização incremental, a versão Pro do Power BI não funciona, ok? Não dá suporte, ok? Então, por isso que eu até perguntei sobre para um aluno no grupo, para ver se ele poderia compartilhar a tela, que esse é o nome dele? Estou procurando aqui, não estou achando. Roberto Santos. Roberto. É o Roberto. E aí, por quê? Só para mostrar para vocês que quem tem as empresas que têm conta Pro não funciona, ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque a atualização incremental, ela não funciona em conta Pro, ela não funciona em Power BI Desktop, tá? Ela não foi feita para você ficar fazendo atualização incremental de Excel, e sim para algo mais robusto, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre atualização incremental, na próxima aula nós vamos falar sobre Data Flow, que é uma integração, né, com outras ferramentas, e aí a gente vai mostrar que quando a gente tem uma licença maior dentro do universo Microsoft, a gente consegue explorar muito mais, tá? Ok? Então, então para que serve essa atualização incremental? Quando você trabalha com bases gigantes, seu Power BI fica muito lento, mas você não precisa que ele atualize sempre as bases antigas, ok? Então, isso que a gente vai ver aqui na prática hoje, como que isso funciona, ok? Então, vamos lá. Falei sobre a atualização incremental. Vamos falar agora sobre a primeira coisa que a gente vai fazer. A primeira coisa é abrir o Power BI. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. E aí eu vou utilizar a minha conta. Por quê? A minha conta, ela na Microsoft, ela é premium, né? Então, aí eu consigo fazer as aplicações com vocês aqui na sala, tá? Mas vocês, em até um determinado momento, vocês conseguirão utilizar o Pro e depois para frente, só se tiver a conta premium, ok? Mas isso é importante vocês entenderem, porque em algum momento vocês terão que utilizar isso dentro das organizações. Então, é importante que você entenda e comunique à empresa: olha, nós precisamos de uma conta premium aí para poder fazer isso, ok?
Então, não se iludam com conta Pro, só porque a Pro ela tem os recursos. A Premium, nós temos muito mais. Okay? Então, deixa eu abrir um Power BI aqui. Mas antes de abrir o Power BI, eu quero compartilhar com vocês aqui no site. Fechar isso aqui. Deixa eu ver a página que eu abri. Ah, tá aqui. Aqui, tá junto com essa página aqui. Ó, eu até coloquei aqui, ó. Até coloquei aqui os planos, tá? Que antes nós estávamos falando sobre planos de $10, $20, né? Agora a Microsoft, olha só, mudou os preços. Olha só, agora, antigamente a gente pagava, até um mês atrás, eu pagava 60 e poucos reais, né? Agora é R$ 93,50, tá? A licença Pro. A licença Premium, R$ 160,30, que chamamos de PPU, Premium por Usuário, ok? PPU. E temos o Power BI Embed. Isso é quando a gente assume a governança dos dados de uma empresa, e aí eu crio o meu sistema, desenvolvo todos os projetos para essa empresa, mas tudo fica alocado dentro do meu sistema e eu faço um embedamento do Power BI dentro do meu sistema ou dentro do sistema da própria empresa, dependendo da governança de dados. Quem é que vai ficar por conta da governança? A própria empresa, mesmo você criando o projeto, ou você, ok? Só que aí, olha só, os preços do Power BI Embed, a licença mais barata é R$ 39 mil, ok? Olha só. Ó, desculpa. R$ 3.934, falei errado. R$ 3.934, a mais barata, para embedamento, ok? O que é o embedamento? É eu pegar o projeto, a minha plataforma, e sincronizar ela com um sistema online, embedar isso em algum lugar, né? Tá? Então, olha só, a mais barata para embedamento, R$ 3.934. Isso aqui com A1, memória de 3 GB, ou seja, o modelo tem vários tipos de nó, né? Que é o nó A1, A2, A3, A4, A5, por aí vai. E cada nó tem a sua capacidade de memória. Então, quanto maior o nó, maior é o valor. Isso aqui é valor mensal, ok? Olha lá, 15.704 por mês, ok? Então, isso, por exemplo, GE Power, Iveco, né? Todas essas multinacionais fazem esses investimentos porque, para ela, isso aqui é interessante, né? Então, vamos lá. Voltando aqui na nossa apresentação, primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o Power BI no nosso banco de dados, ok? Então, presta bem atenção. Essa aula não vai ser específica de banco de dados, não, tá? Essa aula vai ser mais para você entender o que é uma incrementação, o que eu posso fazer com a incrementação, ok? Então, presta bem atenção. Alex, desculpa, está gravando aí? Eu não vi. Sim, está gravando. Beleza, obrigado. Então, presta bem atenção. Eu vou abrir aqui o Power BI, também vou abrir aqui o meu banco de dados. Deixa eu até fechar aqui. Vou abrir aqui também o meu banco de dados. Aqui, o banco de dados. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Uma vez, quando eu quero levar alguma banco de dados para dentro da empresa, manipular tabelas de banco de dados dentro do meu projeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer juntamente com a área de TI, identificar qual que é o banco, descobrir quais são as tabelas que estão dentro desse banco e levar essas tabelas para dentro do meu Power BI. Então, no módulo de SQL Server, vocês vão visualizar isso, tá bom? Para os alunos novatos, nós temos alunos novatos que não se preocupem, tá, com essa aula. É bom que vocês participem dessa aula de hoje, e quando vocês chegarem lá no módulo SQL Server, vocês vão entender o que o professor falou, e isso vai juntando, né, uma informação com a outra. Lembre-se, hoje é a nossa aula, nós vamos derrubar o nosso servidor aí, né? Então, olha só. Para acessar banco de dados, você tem que ter permissão da área de TI, eles vão criar ali um usuário para você, você não pode conectar em hipótese alguma o seu projeto de Power BI diretamente no banco de dados, porque o Power BI ele sobrecarrega o sistema. Então, a boa prática é você criar uma view,
criar uma query primeiro e, em cima daquela query, criar uma view. Depois da view, você já trabalha ali no seu projeto. A sugestão é que, se você já vai trabalhar com banco de dados e com view, que é quando vocês vão aprender no módulo SQL, é interessante você entender quais são as demandas da empresa, já criar uma única view de um sistema ou utilizar a mesma view para todos os seus projetos. Beleza? Para todos os seus projetos. Isso é otimizar, né? Trabalhar de uma forma boa prática e otimizar o seu tempo aí para você não ter que sempre ficar criando uma view diferente. Então, se você já conhece o sistema da empresa, sabe que todas as áreas utilizam mais aquelas colunas, então já cria uma view, já um bancão para você já conectar os seus projetos, ok? Então, antes de fazer essa conexão, lembra, é necessário ter permissão na área de TI. Você não pode chegar a invadir ali, né? O analista ele não pode chegar a invadir um sistema, né? Até mesmo porque cada empresa tem a sua norma de segurança, tá? Para acessar as informações que são perigosas, porque se você chegar aqui, dar um delete aqui no banco de dados da empresa, você apagou o sistema da empresa inteira. Então, isso é muito perigoso, beleza? Então, só para vocês entenderem. Então, uma vez que eu tenho, como eu falei, né, a gente não vai falar sobre banco de dados nessa aula, a gente vai falar sobre incrementação, tá? Então, quando eu tenho o meu banco de dados, só coloca os microfones mudos aí, tá bom? Por favor. Só para não dar interferência. Ok? E aí, quando eu tenho informação já no banco de dados, então eu vou abrir o Power BI, vou abrir o Power BI em branco aqui, que a gente vai fazer do zero, só para vocês entenderem. Ó, vou trazer para cá que eu estou com duas telas. Só para vocês entenderem. Então, quando eu venho... Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá... Quando eu venho aqui, ó, na parte de obter dados, eu posso vir aqui selecionar, como eu não vou conectar diretamente em uma planilha Excel, eu já vou conectar diretamente no servidor da empresa, né? O que eu posso fazer? Eu venho, primeiro descubro qual que é o banco de dados, se é um banco Oracle, se é um banco Postgre, se é um banco SQL, qual o banco que eu vou trabalhar. E aí eu vou, dentro do Power BI, selecionar o banco exatamente que eu vou trabalhar. Qual o banco daquele sistema dentro daquela empresa. Então, venho aqui, procuro por banco de dados e localizo, nesse caso, na nossa aula, a gente vai trabalhar com banco de dados SQL Server. Então, eu vou clicar aqui no meu banco de dados SQL Server e vou clicar em conectar. Então, para quem está começando hoje, é bom que entendam que o Power BI ele não só conecta somente no Excel, ok? Ele conecta com diversas fontes, ok? A Microsoft ela foi muito inteligente, hein? Desenvolveu um aplicativo, uma aplicação para resolver as dores ali das empresas, né? Acontece que a Microsoft está vendo que o negócio agora está sendo muito utilizado, a Microsoft vai lá inflaciona o produto dela, né? Porque para ela, tipo, está todo mundo usando, então está todo mundo dependente de mim, então eu preciso ganhar mais dinheiro aqui, né? Bem assim, né? E aí, dentro da empresa que você trabalha, né? Claro, tudo é pedir permissão. Uma vez que envolve banco de dados, tem que ter permissão, beleza? E aí, a área de TI ela vai criar para você ali um usuário, nem que seja só de visualização, tá? Porque é perigoso banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. E aí, dentro da empresa, o que eu tenho que fazer? Eu vou informar qual que é o IP, né? Onde está o banco de dados, o servidor, né, da empresa, tá? Aqui na nossa aula, eu vou utilizar aqui a minha própria máquina mesmo, tá? Então, eu dei o nome aqui do meu servidor aqui de Alex Laje School, ok? Esse é o nosso nome do servidor. E aí, você, juntamente com a área de TI, deixa eu até fechar esse vídeo aqui. Juntamente com a área de TI, você identificou aqui que o banco se chama Producão, porque dentro de uma empresa existem inúmeros bancos, ok? Inúmeros bancos de dados. Então, a gente também não tem que saber qual que é o banco e a gente também não tem que saber quais são as colunas dos bancos, ok? As colunas das tabelas, porque nem sempre não. As colunas que estão lá no banco não são iguais a que você vê ali nas movimentações do sistema, né? Não tem as transações? Cada transação sistêmica tem um nome. No banco de dados, não é aquele nome, não. Eles nomeiam de um outro jeito que, se não tiver alguém da área para poder falar para a gente que essa tabela corresponde
aquela transação corresponde àquela tabela, a gente também não consegue, entendeu? Então, nosso papel é entender o modelo de negócio, desenvolver a solução, mas tem partes que a gente precisa das outras áreas para ajudar a gente, tá ok? Então, não se desespere em relação a isso. Você pode questionar. O papel do analista é questionar, né? Questiona para poder entender ali com as áreas e conectar, ok? Então, nós temos o nosso banco Producão. Então, eu vou entrar no meu Power BI e aqui no meu Power BI eu vou informar aqui, ó, que a informação que eu vou trazer para dentro do meu projeto é o banco que se chama Producão, do jeitinho que está lá, ok? Producão, do jeitinho que está escrito aqui, ó. Ó, Producão, beleza? Porque aí eu já informei o IP da máquina, do servidor, e também, que aqui no caso estou utilizando a minha máquina, tá? Na empresa você vai colocar o IP, né? E aí tem um detalhe. Você pode conectar o seu Power BI ao banco de dados utilizando o importar direto ou utilizando o Direct Query. Qual que é a diferença entre importar direto e o Direct Query? O Direct Query, toda vez que o Power BI passa por uma atualização, ele vai lá no banco de dados, leia todas as tabelas, todas as bases, mas ele não armazena as tabelas aqui, como você tem o costume já de visualizar com planilha de Excel. Já o importar, ele cria um outro banco, um espelho do banco dentro do próprio Power BI. Beleza? Então, o Direct Query, por exemplo, se o sistema estiver fora do ar, você não consegue acessar as atualizações anteriores dentro do Power BI, porque ele depende da nova atualização para trazer os novos dados para você. Ele não armazena as tabelas aqui, ok? Então, sempre eu utilizaria a opção de importar, ok? Utilizar a opção de importar, e aí eu posso clicar aqui em OK, que aí eu vou conectar diretamente lá com o meu banco de dados, tá? Eu vou conectar diretamente com o meu sistema, o sistema da empresa, que se chama Producão, né? O banco de dados chama Producão. E aqui, ó, se você observar, ele foi lá no SQL Server e buscou todas as tabelas que estão lá dentro, tá? No módulo de SQL, tá? Como eu falei, a gente não vai falar sobre SQL hoje, a gente vai falar de implementação, mas olha só, todas as tabelas que estão aqui, ó, tabela ocorrência, tabela operador, ordem produção, lotamento, tabela produto, tabela recursos, ele automaticamente trouxe essas tabelas para cá. Só que eu não posso fazer conexão direta no Power BI, ok? Eu tenho que criar uma view, né? Criar uma view, e quando eu crio essa view, eu tenho que levar para o Power BI. O que é a view? View é um espelho do banco de dados original. Deixa eu escrever aqui, que fica mais fácil, tá? Para vocês entenderem. Aqui. View. Ok? É uma visualização. Ok? E aí você cria uma view. Depois, no final da aula, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, tá? Cria uma view do espelho, é um espelho do banco de dados. Ok? Uma view. E aí, aqui, só que nesse exemplo, eu vou conectar direto, só porque eu vou mostrar, o que eu quero mostrar não é essa parte de modelagem de tabela, não, tá bom? Eu quero mostrar exatamente como é feita essa incrementação, a atualização incremental. Então, eu posso selecionar aqui todas as tabelas que estão lá no meu banco de dados, né? No módulo de SQL, você vai aprender a otimizar essas tabelas e levar exatamente o que for necessário. E aí eu vou clicar aqui em transformar dados. Quando eu faço isso, vou acessar lá o Power Query, né? Eu vou acessar o Power Query aqui do meu SQL, do meu Power BI, e aí aqui eu vou conseguir visualizar também todas as tabelas. Eu consigo, dentro do Power BI, empurrar a carga para o banco de dados. Então, por isso que é interessante, quando eu vou ter acesso a banco de dados, o que é empurrar carga? Todo o tratamento que eu faço aqui, eu consigo empurrar para o sistema, entendeu? Então, depende do tipo de acesso que a área de TI vai me dar. Vai me dar acesso de edição ou vai me dar acesso só para visualização da tabela? Ok? Me dá acesso de visualização. Então, a gente, como analista, a gente só precisa da visualização, porque aí a gente traz essa visualização para dentro do nosso painel
e depois nós começamos a trabalhar em cima dessa visualização, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque banco de dados é algo muito perigoso, né? Pagou, acabou, beleza? Só que presta bem atenção. A gente vai trabalhar exclusivamente aqui nessa aula com essa tabela aqui que se chama ordem, produção, lançamento. Ordem, produção, lançamento. Observe para vocês verem que não tem acento, não tem C cedilha. É por isso que lá nas primeiras aulas eu sempre falo a gente não colocar nem acento, nem C cedilha por causa disso, tá? E quando a gente vai mais para a área da programação, a gente não utiliza isso. Ok? E aí, presta bem atenção. Eu estou dentro da minha tabela que se chama ordem, produção, lançamento. E aqui nas etapas aplicadas, eu consigo ver que, como eu fiz uma importação direto do banco, se eu clicar aqui no meu editor avançado, olha só, ele está falando que eu fiz uma conexão, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Olha só, ele está falando que eu fiz a minha fonte é o meu banco de dados SQL Server. Quem é o meu IP do servidor desse banco de dados? Aqui está o meu IP. Quem que é o banco desse servidor? É o banco Producão. Qual que é o banco? SQL Server. Qual que é a tabela? Producão, lançamento. E aí ele buscou todas as informações lá para a gente. Okay? E aí, quando eu venho aqui, deixa eu aumentar aqui que está melhor para vocês. Quando eu venho aqui nas etapas aplicadas, e venho aqui com o meu mouse direito, olha só. Mouse direito. Ó, apesar que vai aparecer aqui, tá? Porque eu estou com a tela ampliada. Então, quando eu venho aqui, clico no meu mouse direito, aparece aqui para mim o seguinte, ó, exibir consulta nativa. Tá? Quando eu clico nessa opção aqui de exibir consulta nativa, eu consigo visualizar quais são as colunas, olha só, quais são as colunas que estão, fica melhor para vocês, ó, quais são as colunas que estão na minha tabela ordem, produção, lançamento. Então, eu consigo ver também essas colunas lá. Então, a partir do momento que eu faço qualquer tratamento aqui dentro do Power BI e clico em OK e mando gravar, o que acontece? Se eu estou conectado no banco, se a minha senha, se a minha permissão do banco de dados é de edição, eu empurro essa carga de edição lá para o banco de dados. Ou seja, se eu faço alteração aqui, eu empurro ela lá para o banco. Beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Beleza? E aí, tem gente que vem aqui e importa as tabelas. Tem gente que vem aqui e importa as tabelas para dentro do Power Query, aqui no Power BI, e começa a fazer tratamentos, manipulação de dados no próprio banco de dados, né? Olha só, vou clicar aqui, deixa eu criar uma nova consulta aqui rapidinho. O segredo da aula de hoje não é para mostrar sobre isso, mas eu quero só mostrar aqui, ó. Asterisco, from, tabela, ordem, ordem, produção. Tá? Meu computador hoje está travando, tá, gente? Ordem. Geralmente, quando escreve assim, ela já começa a aparecer aqui, mas hoje aqui está produção e caminho. Só fazer um teste aqui. Deu certo. Olha só, eu fiz aqui um select asterisco from e trouxe toda a tabela. Então, aquelas colunas que eu mostrei para vocês aqui, ó, ordem, produção, lançamento, e também dentro da minha exibição de consulta nativa, né, que eu acabei de mostrar para vocês, essas colunas aqui, ó, são as mesmas colunas que estão dentro aqui, ó, do meu banco de dados, dentro dessa tabela que se chama ordem, produção, lançamento. Beleza? E aí que está o seguinte, professor, se eu faço a manipulação das tabelas aqui dentro do SQL, estou aqui tratando as colunas, tudo bonitinho. Eu posso tratar as colunas aqui também no Power Query do Power BI? Posso chegar aqui e alterar o tipo de dado? Pode. Só que aí, quando você trabalha com duas engines, você vai se perder em algum momento. Porque aí você não vai saber, engines, tá? Quando a gente trabalha um tratamento em duas engines, ou seja, eu faço o tratamento no Power Query, ao mesmo tempo que eu faço o tratamento lá no SQL. Quando a gente trabalha com duas engines, em algum momento você vai se perder. Cara, onde que eu fiz tratamento? Será que eu fiz no SQL? Será que eu fiz? Então, qual que é o correto?
O correto, a boa prática, é você executar todo o tratamento dentro do SQL. Já levar para o Power BI pronto. Beleza? Porque aí, se você observar, quando você leva para dentro do Power BI, ele fica aqui com menos etapas. Ou seja, quando ele passar por atualização, ele não vai passar por tantas etapas, porque todo o tratamento já foi feito lá no SQL Server. E aí, seu projeto fica muito mais rápido. Beleza? Então, só contextualizando aqui o que vocês aprenderão a partir de agora, beleza? Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente conectou o nosso Power BI ao banco de dados, beleza? Ok? E sempre selecionar a opção de importar, tá? Vamos para a próxima. Depois, a gente vai começar a trabalhar com requisitos, né? A gente vai começar a trabalhar com requisitos no Power BI, ok? Requisitos no Power BI. Esses requisitos servem para quê? Esses requisitos, eles vão... Deixa eu só abrir meu negócio. Esses requisitos, eles vão te auxiliar, tá? Esses requisitos, eles vão te auxiliar na configuração da sua incrementação, a atualização incremental. Beleza? Deixa eu só tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Estou abrindo aqui uma... Não tem nada a ver. Para poder compartilhar com vocês aqui. Esse aqui. Esse aqui. Só de fechar essa tela aqui. Aqui. Porque aqui está em branco. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou com o Power Query aqui aberto, né? Então, o que eu vou fazer? Já que eu importei as minhas tabelas, no caso, vocês vão fazer a view, né? Quando vocês chegarem no modo SQL, então eu vou fechar e vou aplicar. Lembre-se, tá? A aula não é sobre manipulação de tabelas. A aula é sobre incrementação, mas essa incrementação a gente tem que aprender para, caso vocês precisem aí no dia a dia, ok? Vocês saberão como executar, ok? E aí, pessoal, professor, mas eu posso fazer atualização incremental para Excel? Pode. Mas a atualização incremental é mais para grandes volumes de dados. Beleza? Porque o Excel, ele tem ali um máximo de linha. Né? Banco de dados, não. Banco de dados é milhões de linhas. Aí tem necessidade de trabalhar com milhões de linhas em um projeto? Tem necessidade de trabalhar com base de 10 anos atrás? Né? Então, deixa ele só terminar de carregar aqui, que a gente vai iniciar a nossa atualização aqui, tá? E serve para qualquer banco de dados, Alex, esse recurso? Né? Bancos de dados e algumas aplicações APIs. Okay. Beleza? Então, a gente vai começar a criar... Para utilizar essa situação vai depender muito do contexto, né, Alex? Não entendi? Para utilizar essa incrementação vai depender muito do contexto da empresa, né? Do modelo de negócio, tá? Depende muito do modelo de negócio. E, por exemplo, vocês entenderam que no início da aula, para fazer a atualização incremental, uma conta Pro não funciona. Entendeu? Então, a empresa não quer investir em uma conta Premium, que é um pouco mais cara. Apesar que eu pago 196. Porque tem uns recursos a mais, eu tenho Fabric, então tem outras coisas, então acaba pagando um pouquinho mais caro. Mas 196 para uma empresa grande, o que é 196 para uma empresa? Nada, né? Então, tem hora que as empresas têm que tirar um pouco a mão do bolso, né? Poder investir. Então, o segundo passo, conectamos o Power BI com o banco de dados. O segundo é fazer um requisito para o Power BI fazer a atualização incremental. Ou seja, nisso nós vamos criar aqui, eu coloquei 3 parâmetros. 2 parâmetros, quer dizer, porque o outro é query folder. Nós vamos criar o nosso parâmetro RAID start, tá? E vamos criar o nosso parâmetro RAID end, ok? E aí, aquilo que eu mostrei para vocês da consulta nativa no Power BI, a gente chama ele de query folding, ou seja, eu consigo visualizar as informações, né, que foram importadas ali
de um banco de dados, né? De uma consulta nativa, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Aqui no Power BI, ó, aqui no Power BI, trabalhar com duas telas, às vezes o... Aqui, portei. Aqui no Power BI, eu vou acessar ali o Power Query novamente, vou vir aqui no Transformar Dados, porque esse parâmetro a gente vai criar aqui dentro do Power Query também. Ou eu posso clicar aqui em gerenciar parâmetro para criar um novo parâmetro, ou aqui nessa lateral esquerda aqui, ó, eu posso clicar aqui com o mouse direito e clicar aqui, ó, em novo parâmetro, ok? Pessoal, apesar que a gente vai muito para a prática hoje, vocês estão conseguindo entender aí? Tá? Sim, sim. Ok. Por enquanto. Então, o que a gente vai fazer agora Sim. é a criação de dois parâmetros, o RAID Start e o RAID End. Ou seja, quando que eu quero que a minha estrutura de base comece com as informações e até onde eu quero que ela vá, tá? Então, eu vou criar um parâmetro aqui, ó. Primeiro parâmetro, eu vou chamar esse parâmetro aqui, ó, de... lembrando que é linguagem M, tá? Que o Power Query é linguagem M, então ele tem case sensitivo, ok? Então, eu vou escrever aqui, ó, RAID Start, ok? Então, RAID Start. E aqui, nesse parâmetro, o que eu vou fazer? Deixa eu só acessar aqui essa tabela aqui, ordem produto alocamento antes, primeiro, porque eu vou pegar aqui nessa coluna data hora inicial, nós temos informações de data e temos informações de hora também nessa coluna. Então, lá no meu parâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou configurar esse parâmetro também para data e hora, ok? Vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui com o meu mouse direito, vou criar um novo parâmetro. Nesse novo parâmetro, eu vou chamar ele aqui, ó. Deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês. Eu vou chamar esse... Provavelmente se eu aumentar demais, ele vai cortando aqui também. Vou aumentar aqui. Vou chamar esse parâmetro aqui de RAID Start. Ok? Aqui em obrigatório eu vou deixar. E aqui em tipo, até o momento, a gente se lembra vocês utilizando o texto, né? Mas nesse momento a gente vai utilizar data e hora para poder criar esse parâmetro, ok? Aqui em valores sugeridos, eu vou colocar aqui qualquer valor. E aqui eu vou falar para ele assim, olha, eu quero que você comece a pegar informações a partir de 2021. Vem aqui e coloca, ó, 1/1/2021. Ou seja, a empresa não quer informações desse ano para trás, ok? Ela só quer informação desse ano para frente. Então, deixa eu só diminuir aqui, senão não vai deixar dar ok. E aí eu vou vir aqui, dou um ok. E olha só, criei meu parâmetro RAID Start. Também eu vou criar meu parâmetro de final, né? Então, eu vou colocar RAID End, né? Então, eu vou vir aqui com o mouse direito, vou criar um novo parâmetro. Até aqui, tá, pessoal? Vocês terão acesso, até lá no Power BI, vocês terão acesso na conta própria. Depois que vai exigir a prêmio, tá bom? E aí eu vou criar aqui, ó, nesse parâmetro, o parâmetro final, ou seja, RAID End. Ok? E mesma coisa, vou deixar aqui o qualquer aqui como data hora, porque a nossa coluna lá contém informação de data hora. Se você cria um parâmetro de data hora e a sua coluna tem somente informação de data, ele não funciona, tá bom? Então é importante você entender qual é o tipo de dado que está dentro da coluna. E aqui eu vou colocar a data de hoje, ou seja, 18/11/2025. Vamos fazer um teste assim, tá ok? Só para vocês entenderem. Então eu tenho meu RAID Start e também tem meu RAID End, tá? 1/1, então, se minha base tem informações de 2020, 2018, 2017, por aí vai, eu só quero que busque informações de 2020. Aí eu venho dentro da minha tabela ordem, produção, alancamento, e aqui na minha coluna data, hora inicial, vou aumentar aqui, ficar melhor para vocês, ó. Vou botar aqui mais, deixa eu arrastar aqui, ó. Aqui na minha coluna data, hora inicial, eu vou clicar dentro dessa setinha, eu vou fazer um filtro utilizando os meus parâmetros. Vem aqui, ó, filtros de data e hora, e vou colocar que eu quero informações entre, tá? E aí vai abrir essa janela aqui para a gente, tá?
aplique uma ou mais condições de filtro às linhas nessa tabela, ok? Então, o primeiro parâmetro eu quero é posterior ou igual a... Vem aqui, ó, nesse campinho onde está essa bandeirinha com o reloginho, troco isso aqui pelo parâmetro. E ele automaticamente já foi lá, pegou o rate start, ok? Ou seja, a data inicial. E no segundo argumento aqui, está assim, ó, é anterior ou igual a. Eu vou colocar aqui somente que é anterior. Não vou deixar o igual, tá? E vem aqui a mesma coisa. Mudo aqui de data, hora e coloco o parâmetro. Vem aqui, coloco o rate end, ok? Faço isso, dou um ok. O que vai acontecer? Aqui ele não trouxe nenhuma informação de 2021, porque a nossa base só tem informação, se não me engano, de 2019 e 2020, ok? Então eu posso voltar aqui no meu parâmetro, colocar aqui o rate start vai ser de 2020 e até hoje. Vamos voltar lá na nossa tabela ordem, produção, alongamento. Olha só, ele trouxe, tá vendo? Então, ele veio aqui, eu alterei o parâmetro e ele trouxe essa informação para a gente. Beleza? Até aqui, a criação do parâmetro, tudo certo? Tudo certo? Ok. Sim. Ok. Perfeito. Feito isso, eu vou clicar aqui, vou fechar e vou aplicar. Ok? E aí a gente vai retornar para o Power BI e a gente vai entender como que isso vai funcionar, tá? Vai funcionar. E é engraçado, pessoal. Deixa eu voltar para o PowerPoint novamente, só para vocês entenderem. Olha só, aqui na nossa tabela ordem, produção, alongamento, né? Eu lancei o parâmetro aqui como filtro e ele automaticamente criou uma etapa aqui, ó, de linhas filtradas. Eu poderia ter feito isso lá no SQL Server, tá bom? Mas qualquer tratamento que vocês aplicam aqui dentro do Power Query, do Power BI, se você vir aqui na última etapa e clicar em cima da última etapa com o mouse direito e clicar em exibir consulta nativa, você vai ver que, olha só, ele acrescentou lá no SQL Server, lá no banco de dados, vou comentar aqui, fica melhor para vocês. Ele acrescentou lá no SQL Server, lá no banco de dados, o parâmetro que eu criei nesta engine, ok? Então, por que a gente não pode conectar direto no banco de dados? Por causa disso. Senão, você pode modificar o banco de dados se você tiver permissão de edição. Entendeu? Então, o correto é criar um espelho no banco de dados e depois conectar. Analista sênior não conecta em banco de dados direto. Ok? Eu vou falar com vocês que, quando eu entrei na GE Power, eu quase derrubei o sistema. Eu estava lá em 2015, né, 2016, estava na empresa do Thomas Edison, achava o máximo trabalhar naquela empresa dele, né? Eu sempre estudei sobre o homem lá na quinta série, sexta série, a história, né, do Thomas Edison. Todos os dias eu chegava na empresa, na entrada tinha um Thomas Edison e eu falava, caramba, eu estou na empresa desse cara, né? Pois é, eu quase não, eu parei o sistema da empresa. E aí, eu tinha maldade, acabei de entrar numa multinacional, e eu, assim, todo mundo falando, Alex, o sistema parou, até eu entender que eu não poderia conectar, que eu não sabia. Para mim, poderia fazer conexão direta, né, na época, né? Mas aí, depois, para mim, foi um aprendizado enorme, né? Ainda bem que eu não apaguei o banco de dados, imagina. Isso ia ser até processado, né? Mas, enfim. Então, só para vocês entenderem, a engine do Power Query criou a informação do parâmetro que eu criei e ele empurrou isso lá para dentro do SQL Server, ok? Então, a consulta nativa ele pega a informação que já foi tratada lá na fonte e se eu faço qualquer modificação, ele vai e empurra essa informação para onde? Para a origem. Por isso que nós devemos focar, a boa prática, trabalhar em uma única engine, ok? Beleza? Então, eu vou fechar aqui o Power Query novamente e agora nós vamos para o Power BI. Agora nós vamos colocar a mão na massa, entendeu? Então, olha só, criamos os parâmetros, o rate start e o rate end, e agora a gente vai para a próxima etapa, que na verdade, nós estamos trabalhando com a aplicação em banco relacional, né? O SQL, quando a gente busca essas informações, né, e traz essas informações para dentro da nossa aplicação, no nosso relatório, nós estamos falando de banco de dados relacional, ok? E
E aí, o que eu vou fazer? Volta no meu Power BI, e aí se você fez... Gente, o negócio... Duas telas, aí uma tela trava, aí eu tenho que pegar, de arrastar de novo para cá, peraí. Ah, tá aqui. Aí, ó, eu posso, se você estiver trabalhando com mais de uma tabela, você vem e olha para os seus relacionamentos, para ver se ele criou os relacionamentos, né, bonitinho, você organiza aí, né, no formato estrela, as tabelas fatos no centro, as dimensões nas laterais, né, como o professor já ensinou para vocês, né, criar o modo esquema estrela, né, tá? Então, caso você tenha mais de uma tabela, ok? E aí agora nós vamos para a parte aonde, ó, falei sobre a consulta nativa, não sei porque que minha imagem não quer abrir, mas eu tinha colocado a imagem bonitinha para vocês aqui, mas qualquer coisa eu printo a imagem novamente. Deixa eu dar uma atualizar aqui, F5. Coloquei a imagem aqui. Ah, acho que vai aparecer. Apareceu. Então, aí eu fiz aqui também, coloquei um print para vocês, explicando o que é consulta nativa, tá? Como que você vai visualizar a consulta nativa no banco de dados. E aqui mostrei como a gente faz a criação dos parâmetros, tá? A criação dos parâmetros dentro do Power Query, criando o Rate Start e o Rate End, né? Ok? E agora, também criamos os nossos parâmetros aqui de, né, a forma que eu criei, né, para poder filtrar somente um período específico. E coloquei uma observação aqui para vocês. Ó. A boa prática é ideal consulta em banco de dados e, em alguns casos, em APIs, que é o que eu falei com Carlos, né? Que eu falei com Carlos. No Excel, não. Beleza? Porque Excel, suponhamos que a quantidade de linhas lá acaba, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova planilha Excel. Então, se você não quer que determinadas bases vão para o seu Power BI no Excel, o que você faz? Cria um backup, armazena essas planilhas em outro lugar e pronto. Mas posso fazer? Pode. Mas não quer dizer que vai funcionar, tá bom? Ok? Porque a atualização incremental, ela funciona muito bem em bancos de dados, em alguns casos, em APIs. Ok? E depois, vamos, então, para fazer essa configuração da atualização incremental. Agora que vai começar a atualização incremental, beleza? Então, até o momento, eu fiz alguns ajustes. Até o momento, vocês conseguem ter acesso a essa configuração, tá? Dentro das organizações. Então, como que eu faço? Olha só. Até coloquei um print aqui. Eu vou acessar o banco de dados novamente. Vou pegar o Power BI novamente. Vou pegar o Power BI novamente. E aqui eu vou clicar na tabela que eu quero criar a minha incrementação, atualização incremental, que é a ordem produção lancamento. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão importar essa tabela, as tabelas que você deseja do banco de dados, vai clicar em cima da tabela e com o mouse direito, vocês vão vir aqui, ó, descer, atualização incremental, ok? A gente vai trabalhar com atualização incremental. E aí eu clico aqui nessa opção de atualização incremental. Beleza? Automaticamente, ele já trouxe para a gente aqui a tabela que nós pré-selecionamos, tá? Ah, tá. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Enquanto ele atualiza aí, deixa ele atualizando ali. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Atualizou? Vou voltar aqui. Isso mesmo. Atualização incremental. Então, o que a gente vai fazer?
Peraí, vou passar para cá de novo. Aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão clicar em cima da tabela ordem, produto, alavancamento e com o mouse direito, atualização incremental. Aqui. Quando eu faço isso, olha só, eu posso acessar, quando eu já clico na minha tabela, que eu já estou selecionado aqui, né, para fazer a atualização incremental, eu posso vir aqui, ativar para definir esses intervalos de importação e atualização. E aqui tem um ponto importante. Aqui ele fala assim, olha, iniciando o arquivamento de dados, e aí você define. Eu quero que você armazene todas as informações de dados do período de 3 anos, ok? 3, 4, 5, não mais que isso. Você define dentro do modelo do negócio. E aí, quando a gente faz isso, ele fala assim, olha, os dados importados de 1/1/2022 para 30/9/2025, ou seja, até 30/9/2025, inclusive, ou seja, isso aqui já fica armazenado dentro do nosso sistema, beleza? Então, se o Power BI passar por atualização novamente, então ele já sabe que ele não vai importar esses novos dados aqui novamente. Volto a falar, depende do modelo de negócio, porque se for uma linha de produção que um carro foi produzido em janeiro, mas ainda não concluiu esse carro, e esse carro precisa concluir dentro desse próximo mês, então se eu faço isso, eu não consigo pegar as movimentações, né? Se caso o sistema alimenta todas as informações em uma única linha, a não ser que o sistema alimenta em linhas separadas, né? Aí sim, dá para você fazer, tá? Então depende muito do modelo de negócio. E aí, depois, nessa sequência, você pode informar assim, olha, eu quero que você atualiza as informações do mês, somente do mês, do novo mês. Então, eu tenho 3 anos, então nós estamos no mês de novembro. Se eu coloco aqui que eu quero que ele pegue somente a informação do mês da anterior, né? Do mês que ainda não fechou, vamos falar assim, então ele só vai atualizar os dados somente daquele mês que não atualizou. Então, olha só, aqui em cima, quando eu coloquei 3 anos, ele falou assim, olha, os dados importados de 1/1/2022 até 30/9. Por quê? Ainda ele vai atualizar o mês 10. Ou seja, ele vai buscar no banco de dados as informações do mês 10, ou seja, o mês fechado, do 1/10 a 31/10, ok? Porque eu ainda estou no mês de novembro, e o mês de novembro não encerrou, então ele vai buscar ali a última movimentação do último mês. Posso colocar aqui os últimos 2 meses, aí ele vai ajustando, tá vendo lá? Ele vai ajustando 30/8, os últimos 3 meses, ele vai ajustando, beleza? Aqui, geralmente eu gosto de deixar assim, ó, um mês, tá? Bem aqui nessa parte de baixo, nós temos assim, ó, escolher as configurações opcionais. Obtenha os dados mais recentes em tempo real com Direct Query. Nesse caso, como eu falei para vocês, a empresa é você fazer a conexão diretamente no banco de dados, sem popular aqui com as tabelas aqui no Power Query, aqui no Power BI, tá? Então, aí é um recurso mais premium, a gente pode até trabalhar nas próximas aulas isso aqui. Mas atualizar somente os concluídos no mês. Quando eu desmarco essa caixinha, olha só que legal. Aí eu coloquei aqui no mês, né? Então ele foi lá, pegou, nós estamos no mês de novembro. Então ele foi lá, pegou até que mês? Até outubro. Ok? Até o mês de outubro. Como o mês de novembro ainda não fechou, se eu marco essa caixinha, o que ele faz? Ele vai pegar o último mês que fechou. Que no caso é o mês de outubro. Né? Então, quando eu marco essa caixinha de atualizar somente os concluídos, então ele só vai pegar o mês que fechou. Como o mês de novembro ainda não fechou, ele não pega. Então, o que você pode fazer? Em vez de você colocar aqui por mês, você pode colocar aqui, ó, por dia. Caso você queira, você pode mudar aqui também. Porque aí ele vai pegar até o último dia. Hoje nós estamos 18/11, né? Então, ele vai pegar as atualizações até dia 17/11, né? Então, ou seja, até dia 16/11, ele não vai atualizar. Beleza? Porque ele já populou dentro do Power BI. O que é popular? Ele armazenou as informações dentro do Power BI e está tudo certo. Desculpa.
E aqui ele foi e falou assim, então agora o próximo dia que eu vou pegar é o próximo dia fechado, que é o 17/11. Atualizar somente o concluídos no dia, ok? Então, o dia 18 ainda não acabou, então ele não vai pegar a informação do dia 18. A Luísa está aqui? Tá não? E aí, então, assim, se você quiser pegar somente a atualização no dia, beleza. A atualização senão, você vem aqui, marca e desmarca. Você vai definir isso aqui conforme o modelo de negócio, conforme você alinhou ali com o gestor, com o gerente de negócio. E aí, na hora que abaixo, ele traz meio que um resumo lá, examinar e aplicar. Ele falou assim, olha, eu estou trazendo as informações arquivadas de 3 anos antes da atualização. Então, ou seja, olha, 3 anos antes da atualização. Então, se o meu Power BI passar por atualização agora, nesse momento, lá no banco de dados, então ele não vai buscar mais informações de 3 anos, porque ele já populou essas informações dentro do Power BI. Então, ele vai pegar exatamente as novas informações com base nessa configuração que eu criei aqui. Conseguiu entender? Conseguiram? Beleza. E aí, então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, você tem que fazer para todas as tabelas. Tá bom? Eu peguei aqui a ordem produto alocamento. Se você tiver mais de uma tabela, você tem que configurar todas as tabelas. Ok? Por isso que é bom criar uma view, que a view você junta tudo, né? Você vai juntar tudo e depois você faz essa atualização incremental. Então, vem cá, clica em aplicar. Clica em aplicar. Beleza? Agora vem o próximo passo. O próximo passo é esse aqui, ó. Esse nós falamos, né? Olha que bonitinho. Eu fiz até um documento para poder compartilhar com vocês no final da aula, um passo a passo, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês no final da aula. E aqui, ó, é o que a gente acabou de fazer, tá? E aí eu vou vir aqui no próximo passo. Aí tem até uma observação que eu coloquei para vocês aqui, ó. É importante. A atualização incremental não funciona no Power BI Desktop. Entendeu por que a gente não pode ficar focado somente em Power BI Desktop? O analista de dados ele tem que explorar, beleza? Ele tem que explorar o banco de dados, tá bom? Todas as ferramentas, ok? Ele não pode, que o Power BI Desktop, ele não se aplica à atualização incremental. Então, professor, como que eu faço, então? Primeira coisa, configurou seu projeto? O Power BI Desktop tem em mente com vocês, só para vocês desenvolverem o projeto. Depois, avance ali para as ferramentas mais robustas, né? Tá? Então, nós vamos testar essa atualização incremental. Primeiro, nós vamos publicar o projeto. Depois, nós vamos ativar o gateway de dados para poder fazer com que o Power BI Online converse com o nosso servidor. Depois, nós vamos editar as credenciais. Depois, nós vamos definir o horário de atualização. E depois, nós vamos copiar o caminho na configuração do servidor depois do sinal de igualdade. Até detalhei isso aqui mais para poder ficar mais fácil para vocês. E até coloquei um print aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no meu Power BI. Ó, ele abriu de novo aqui. Ó. Deixa eu arrastar para cá. Aí você pode salvar o seu projeto. Vou clicar aqui em arquivo, salvar como. Vou salvar ele aqui em algum lugar e vou dar um nome para ele de projeto atualização incremental. Projeto atualização incremental. Deixa eu salvar ele aqui na minha área de trabalho. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Salvei. Suponhamos que você já fez todos os cálculos, ok? E aí, que eu não vou fazer esse cálculo aqui, só mostrando para vocês como que funciona essa atualização incremental. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão publicar, depois que vocês criaram todos os cálculos, né? Depois que fez toda a atualização incremental, vocês vão vir aqui no Power BI, na página inicial, vão publicar esse projeto. Vão publicar esse projeto. E aí, como eu tenho aqui vários workspaces, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre o workspace, eu vou publicar ele aqui nesse workspace de projeto aula aqui com vocês. O projeto chama Projeto Atualização Incremental. Eu vou clicar em selecionar, vou publicar esse projeto lá. Até aqui tudo ok?
Ele já foi publicado. Eu posso clicar aqui para poder já acessar o projeto, ou acessar o próprio Power BI Online com a minha conta para visualizar ele, né? Aqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Vem aqui, ó. powerbi.com. Até aqui, tá, pessoal? Com a conta estudantil de vocês conseguirão chegar, ok? Então, powerbi.com. Clicar aqui, né, na conta que eu utilizei lá no Power BI Desktop, que foi o alexlage.com, alex.lage@alexlage.com.br. Vou colocar aqui a minha senha. Vou dar uma ainda aqui. Acho que vai pedir autorização aqui. De autorização. Sim. Perfeito. Eu vou acessar o Workspace, onde eu publiquei o projeto, que é o Workspace, se chama o projeto aula. E aqui, nós temos que procurar ele aqui. Projeto, aqui, ó. Projeto, atualização incremental. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois que você criou seus cálculos, criou a sua atualização incremental no Power BI Desktop, porque ele só vai funcionar online, ok? Ele só vai funcionar online. E aí você vai vir aqui no seu projeto. Toda vez que nós criamos um projeto, nós temos... Deixa eu pesquisar somente ele, porque fica mais fácil para vocês a visualização. Aqui está o evento. Ele está aqui com o nome projeto atualização. Atualização. Era isso aqui. Todas as vezes que a gente publica... tirar isso aqui. Todas as vezes que a gente publica o nosso projeto, né? Ele traz o relatório. Ele traz o relatório e traz para a gente também o nosso modelo semântico. O que é um modelo semântico? Alguém lembra? Pode chutar, não tem problema errar, não. A gente está aqui para isso mesmo. Errando que a gente aprende. O que é um modelo semântico, Adriano? Os dados. Onde fica a base, um é só painel, onde você vai visualizar, e outra atualização automática do Power BI, que busca lá no Power Query os dados. Quase isso. O que é um modelo semântico, Carlos? A tabela? São a estrutura do projeto, né? É isso aí. Sim. Beleza? A estrutura do projeto. Então, toda vez que eu publico o meu projeto, ó, vou acessar aqui o Workspace novamente, Workspace, projeto aula. E aí, toda vez que eu publico o meu projeto, então sempre vou ter o modelo semântico e o relatório. O relatório é o próprio painel. Então, o que eu vou fazer? Aqui se você clicar nos 3 pontinhos, ele atualiza, aí cria até o gateway. Sim. Mas antes, nós temos que fazer uma configuração aqui, porque nós conectamos nosso Power BI em um banco de dados, beleza? Aí, o que eu faço? Se eu venho aqui, ó, mando atualizar... um negocinho aqui de... Aqui. Ó, se eu venho aqui nesse projeto atualização incremental, mando atualizar, ele vai rodar aqui. Bora. Ele vai rodar aqui. Vamos aguardar. Ele está rodando. Provavelmente ele vai dar um erro ali de atualização, porque ele não vai conseguir conectar. E aí, o que nós temos que fazer? Ele está demorando aqui, tá?
Mas eu venho aqui no modelo semântico desse projeto que eu acabei de publicar. Deixa eu parar ele aqui, eu sei que vai dar aí. Ele, quando dá erro, aparece essa setinha aqui, tá vendo? Essa sinal de exclamação aqui. Então, eu venho dentro do meu modelo semântico, do projeto que eu acabei de publicar, venho aqui nesses 3 pontinhos. Depois que eu venho aqui nesses 3 pontinhos, é isso. Depois que eu venho nesses 3 pontinhos, eu vou clicar aqui, ó, em configurações. Beleza? Eu clico aqui em configurações e olha só, ele falou que deu um erro aqui, né? Porque ele não conseguiu atualizar. Por quê? Eu tenho que ativar o meu gateway, verificar se meu gateway de dado ele está atualizado, né? Tem uma aula que a gente fala sobre gateway. Então, primeiro, eu tenho que verificar se o gateway lá no servidor ele está conectado, tá? Então, eu abro ele aqui novamente, faço todo o processo de entrada aqui, né? Aqui, alexlage.com.br, porque como os dados estão no servidor da empresa e não estão na nuvem, eu tenho que fazer o Power BI Online buscar informação lá no servidor, por mais que ele esteja configurado dentro do Power BI Desktop. Mas se eu não fizer isso aqui, também ele não vai conseguir acessar lá sozinho, né? Ele vai mostrar aqui que o gateway ele está conectado, beleza? Depois que eu faço isso, eu tenho que vir aqui na credenciais da fonte e, olha só, ele já trouxe diretamente o banco produção lá do nosso SQL Server, beleza? No nosso servidor que se chama Alex Laje School. Mas eu preciso dar permissão para ele acessar o servidor, beleza? Eu tenho que dar permissão para ele acessar o servidor, olha lá, Server, Alex Laje School. Banco de dados, base de dados, Producão, método de autenticação. No caso aqui, eu estou utilizando a minha autenticação do Windows. Na empresa, você vai colocar a senha, né, que foi disponibilizada para você, né? Selecionando aqui o Free Tool aqui, né? E aí eu vou selecionar aqui esse Windows sem representação e vou deixar aqui o organizacional e vou mandar conectar. Olha lá, a fonte de dados da produção está atualizada. Então, ou seja, o gateway está funcionando, o banco de dados está funcionando e o meu Power BI Online está conectado ao banco. E aí você vem aqui, define aqui no atualizar quais são os horários. Só coloca no mudo, por favor, tá? Isso. Eu venho aqui, defino os horários, tá? Que eu quero que o meu Power BI atualiza diariamente. Quantas vezes no dia? Conta Pro, 8 vezes no dia. Eu quero que ela atualize 9 horas da manhã. Beleza? Mando aplicar. Acabou por aqui? Não. A conta Pro, ela vai até aqui. Beleza? Agora, daqui para lá, eu tenho que ter recursos mais premium dentro da organização. Como que eu sei que eu tenho recurso premium dentro da empresa? Quando alguma área de TI criar a sua conta no Power BI, você pode clicar em cima do seu nome, que fica aqui no canto superior direito, e aí você vai conseguir visualizar o tipo de licença. Tá vendo? O meu é Premium, ok? Como eu dou aula, como eu presto serviço para as empresas, então, para mim, os investimentos... Só coloca o telefone mudo, tá bom? Não tem como um coração aí? Não, tem coração. Ah, não. Coloca o telefone mudo pra gente. Não sei para que, não sei. Você consegue no microfone dela e desativar, Alex. Mudo, professor. Alex, você mutou você também. Você mudou você, Alex. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ok. É porque eu tô dois equipamentos. Agora tem que tirar. Ué, porque vai.
eu ver se vai dar essa. Tirei. Estão me ouvindo bem? Sim. Professor, sim. Eu tenho Então, uma pessoal, como pergunta. regra na aula, tá? Deixa os microfones desligado e aí abre o microfone quando for tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Porque senão a gente acaba atrasando a aula. E aí a gente acaba perdendo a lógica, né, do caminho aqui. Ok? Então, presta bem atenção. A gente, para a gente descobrir se nós temos conta Premium ou Pro, então você, na hora que a área de TI criar a sua conta, você clica nesse canto superior direito no Power BI e aí vocês visualizarão o tipo de licença que vocês têm dentro do Power BI. Se é Premium ou se Pro. Para esse tipo de recurso, só funciona a Premium, ok? Pro não funciona, ok? E aí, o que acontece? Nós vamos descer mais um pouquinho. Nós vamos descer. Lembra só? A gente fez a conexão com o Gateway. A gente editou as credenciais para conectar ao banco. A gente informou a frequência de atualização. E agora, a gente vai descer mais um pouquinho aqui, ó, configurações do servidor. Então, quando eu clico aqui nessa parte de configurações do servidor, olha só, eu tenho aqui uma cadeia de conexão. Já ouviu falar disso? Ou não? O que é essa cadeia de conexão? Essa cadeia de conexão aqui, ó, na configuração do servidor, é o endpoint. Lá na API, no modo de API, a gente fala sobre endpoints, essas coisas assim, né? Vocês vão aprender isso lá no modo de API. Então, é como se eu estivesse pegando a configuração do meu modelo analítico. Do meu modelo analítico e levando isso para dentro do SQL Server, ok? Para também acompanhar essas atualizações incrementais. Então, o que eu vou fazer? Eu posso copiar o link todo? Não. Não posso copiar o link todo. Eu tenho que copiar depois do meu sinal de igualdade. Power BI, depois do sinal de igualdade. Power BI e por aqui vai. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em Ctrl+C, vou abrir o banco de dados SQL Server, e aqui no SQL Server, eu vou clicar aqui em conectar. Olha só, porque aqui nós temos... Deixa eu até tirar isso aqui, porque isso aqui eu estava fazendo a aula de hoje para vocês, né? Mas pode deixar aqui. Eu vou vir aqui, vou conectar, só que em vez de selecionarmos mecanismo de banco de dados, a gente vai utilizar o Analysis Service, ou seja, serviços de análise. Então, a gente vai pegar o nosso modelo analítico, tá? E levar esse modelo analítico para dentro do SQL Server para ver se, né, como está sendo feita essas incrementações, atualização incremental, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Analysis Service, dentro do meu SQL Server, e vou colar aqui no nome do servidor a API, o endpoint do meu workspace, aonde está publicado o meu projeto Power BI, que é exatamente esse link que eu mostrei para vocês aqui, ó. Na configuração do servidor, eu copiei exatamente o que está após o sinal da igualdade. Não coloca tudo, ok? Só isso aqui, tá bom? E aí, você aqui no campo do nome do servidor, você vai colocar o link e depois, aqui na autenticação, que o SQL de vocês vai estar assim, né? Autenticação do Windows, né? Ou no servidor da empresa, vai pedir o servidor, né? Por aí vai, né? Então, nesse caso, aí entra a conta Premium, ok? E eu tenho que selecionar esse método aqui, ó, essa autenticação MFA do Microsoft Entra, ok? E aí, o que esse MFA vai pedir quando você solicitar essa entrada? Ok? Ele vai pedir para você informar qual que é a sua conta Premium, né? Ali dentro da Microsoft, ok? Até aqui tudo certo?
Tudo certo? Pessoal, deixa eu ajustar aqui. Quando Tranquilo. você copia o link, que é esse que eu fiz aqui, né? De configuração do servidor, né? Do Power BI, e tenta colar isso no SSMS, que é o SQL Server Management Studio, né? Você está levando o endereço do servidor. Mas, na prática, tá? Isso não é um SQL tradicional. É por isso que o SSMS, que é isso aqui, ele não reconhece isso como banco, tá ok? Por quê? Por que isso acontece, tá? O Power BI Premium, né? O Power BI Premium, ele permite que ele conecte as suas vias. Deixa eu botar aqui. Ele permite que você conecte as suas vias no SMS, mas apenas no modelo analítico. Isso que a gente vai levar para o SQL Server é um modelo analítico. O que é esse modelo analítico? Olha só que legal. Eu posso, suponhamos que eu não esteja trabalhando com banco de dados. Eu posso pegar o meu modelo analítico, levar o meu modelo analítico para o banco de dados, para poder ver ele lá, para trabalhar em cima de um modelo já existente. Eu consigo pegar o meu modelo analítico, trabalhar em um Excel, né? Já um modelo existente. Então, nós chamamos isso de modelo analítico. Pode memorizar isso com vocês aí, tá bom? Tá? Ó, detalhe, como eu falei, esse endpoint não funciona, tá? Como uma conexão comum no SQL, tá? Então, eu tenho que copiar exatamente do jeitinho que está aqui e levar isso, tá? E aí, chega a parte aqui, né, Aqui. Chega a parte aqui da autenticação. Então, certifica que você, dentro da organização, você tem uma conta premium. Sem essa conta premium, você não vai conseguir conectar. Então, eu clico aqui em conectar. Se é a primeira vez que eu estou conectando, ele vai me pedir a minha senha e o meu e-mail, ok? A minha senha e meu e-mail. E essa senha tem que estar premium, tá? Beleza? Então, presta bem atenção. Olha só. Aqui em cima é o banco de dados SQL Server. E aqui embaixo é o modelo analítico. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. É o modelo analítico. Ou seja, eu estou trazendo meu Power BI online para dentro do meu banco de dados, para dentro do SSMS. Ok? Quando eu clico aqui no meu sinalzinho de mais, olha só, desse modelo, eu consigo vir aqui, ó, e visualizar as tabelas que fazem parte dentro do meu modelo analítico. Nós temos a tabela produto, ordem produção alongamento, a ordem produção, o operador ou ocorrência. Ah, professor, mas isso não veio do próprio SQL Server? Veio, mas quando nós publicamos o nosso projeto lá no Power BI Online, ele meio que cria um espelho ali do banco de dados, um modelo analítico, e você pode reaproveitar esse modelo analítico em outras aplicações. E aí, quando eu clico aqui nesse banco, ordem, produção, alongamento, que é a tabela, né? Banco não, né? A tabela ordem, produção, alongamento, dentro do nosso banco aqui agora do modelo analítico, né? Que agora, volta a falar, não é banco, é um modelo analítico. Eu posso vir aqui com o mouse direito, em cima da tabela, que é a tabela que eu criei a atualização incremental lá no Power BI Desktop, depois publiquei, né? E aí eu peguei o endpoint do Power BI Online e levei esse endpoint para dentro do meu banco de dados. Então, quando eu clico aqui com o mouse direito em cima desse endpoint, dessa tabela, eu vou selecionar aqui, ó, essa parte de partições. Quando eu clico aqui em partições, olha só que legal. Ele vai abrir uma janela aqui para mim. Adriano, você já trabalhou com isso? Integração com o SQL ainda não. Eu vi o pessoal Ainda mexendo não, né? lá, mas eu não tinha permissão. Ok. Eu acompanhei o pessoal. Ok. As Então, partes presta bem atenção. Ok. Então, presta bem atenção. Eu vim aqui, lembra que lá no Power BI Desktop, antes de publicar, eu fiz a implementação, a atualização
Nossa. A atualização incremental no Power BI Desktop, publiquei no Power BI Online, peguei meu endpoint, trouxe ele para o banco de dados. Quando eu venho aqui com o mouse direito em cima dessa tabela ordem, produção, lancamento, que é a tabela que eu acabei de fazer todo esse processo, e vem, clico aqui em partições, ele vai abrir uma nova janela para a gente, e aqui eu consigo visualizar as informações. Olha os parâmetros. Olha, ele trouxe o ano, ele trouxe, deixa eu ver se consigo aumentar. No máximo assim. Ele trouxe o ano, depois ele trouxe o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, que esse Q aqui dentro da programação é trimestre, né? Dentro da linguagem é trimestre. E por último, ele trouxe o dia 10, ou seja, a atualização, lembra lá da incrementação, da atualização incremental que a gente definiu que ele ia atualizar no dia 10, né? Lembra disso? Então, ele trouxe o dia do quarto trimestre do ano de 2025. E aqui nós temos a atualização. A data de atualização, 18/11/2025, 17 horas e 20 minutos. Como eu falei com vocês, quando a gente conecta o Power BI em um banco de dados, o que ele faz? Os dois conversam, concordam? Então, vamos fazer um teste se o SQL Server vai conversar com o banco de dados, com o Power BI, em relação à atualização. Eu vou acessar lá o meu Power BI aqui no online, exatamente esse projeto. Vou acessar aqui no Workspace novamente. Eu vou acessar aqui o Workspace projeto aula. Vou descer aqui, vou procurar pelo projeto, o modelo semântico do projeto atualização e incrementação. E vou vir aqui, ó, vou forçar a atualização, uma vez que eu já configurei horário, gateway e editei credenciais. Sem fazer isso também não funciona não, tá? Então tem que seguir toda essa sequência aí, igual eu falei anteriormente. Vou clicar aqui em atualizar. Ó, ele está atualizando, ele está rodando aqui, ó. Ele está atualizando. Vamos aguardar ele concluir a atualização, porque como eu já fiz toda a configuração certinha, então ele tem que conectar no banco, lá no servidor, buscar as informações. Vamos aguardar. Enquanto isso, pessoal, pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Para a gente... Aí é bom que, enquanto ele vai atualizando aqui... A primeira atualização demora um pouquinho. As próximas é mais rápido, tá bom? Porque o que ele está fazendo? Ah lá, atualizou, beleza? Atualizou aqui. Agora, vamos ver se ele atualizou lá no banco de dados. Eu venho aqui, acesso o meu SSMS. E aqui dentro desse SSMS, ele vai atualizar essa última linha, beleza? Essa última linha aqui, ó, 10 do trimestre 4 do ano 2025, ok? Aqui nós temos 18/11, 17 e 20. Quando eu venho aqui nesse botão aqui em cima de atualizar, vamos ver se o Power BI conversou com ele. Porque aqui no Power BI, ó, Power BI Online, quando eu olho aqui para o horário que atualizou, que é 18/11, deixa eu esticar aqui, 18/11, 21, 29 e 49, ou seja, atualizou agora. Então, eu vou lá no meu SQL Server, venho aqui, mando atualizar para ver se ele vai buscar aqui as informações atualizadas lá no Power BI. Atualizo, clico em atualizar, aguardo. Meu computador está travando. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Se o banco de dados não tiver ativo, ele vai funcionar, o Power BI? Ativo, quando eu digo assim, você tem que estar logado no banco de dados para funcionar essa conexão. Se o banco de dados, se você não tiver logado no banco de dados, ele vai funcionar, o Power BI, vai conseguir buscar os dados? Nesse caso, a tabela ela está conectada no banco, e depois que a gente fez esse modelo analítico para poder refletir também no SQL. Então, se as tabelas elas estão conectadas ao banco, se o banco estiver fora do ar, aí o Power BI não atualiza. Beleza. Beleza?
Se o Obrigado, servidor viu? da empresa caiu Já era. e aí chegou no horário do Power BI atualizar, ele não vai atualizar, beleza? Obrigado, viu? Bom, pessoal, aqui travou. Por causa do get. Hã? Por causa do get. Não, o Você Getter falou tá que ia funcionando. derrubar o sistema, aconteceu, ó. Derrubei o sistema, tá vendo? É. Mas ele atualiza quando a gente clica aqui em atualizar. Porque o meu computador hoje, como eu fiz muita movimentação, tem muita coisa aberta aqui, então ele meio que tá lento. Mas quando a gente clica aqui em atualizar, o que ele vai trazer? Ele vai trazer para a gente. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Alex, Trazer para a gente. Deixa eu clicar aqui em atualizar. Ele vai trazer para a gente as informações com essas atualizações. Deixa eu forçar aqui, que aí força os dois, que aí ele vai... Como aqui também está conectado no banco, né? Então, ele vai atualizar lá e vai atualizar aqui também. Vamos aguardar. Alex, Oi. com Python eu não consigo chegar nesse estágio, né? Consegue. Dá Tá? para chegar também? Consegue. Só que é um pouco mais avançado, né? Tá? Aí nós vamos voltar aqui, vamos ver se a gente forçou lá e forçou aqui. Deixa eu clicar aqui em atualizar para ver. Mesmo não tendo uma conta premium, eu consigo? Tem que ter conta premium. Ah, Ok? tá. Tem que ter a premium, né? O Getter passa por atualização de quanto em quanto tempo? Porque às vezes se ele estiver obsoleto, ele começa a dar pau. Acontece isso de vez em quando lá. Aí eu tenho que mandar baixar um novo, uma versão mais nova, aí dá a credencial de novo para ele reconhecer a base. Aí você vai ter que acompanhar as atualizações. Entendeu? Entendi. Acompanhar as atualizações e... Gente, não sei por quê, mas eu não quero atualizar. Mas ele atualiza aqui, tá? Você tem que acompanhar as atualizações para você fazer essas... entender, né? A atualização que você vai ter que fazer na aplicação. Porque às Beleza. vezes Porque cada ferramenta tem uma... Como que eu falo? uma atualização periódica. Entendeu? E a pessoa tem que ficar monitorando, porque às vezes ela está uma vez, acha que não precisa mais, né? Por isso que dá problema. Aí na hora que eu vou ver lá, tá tudo dando problema na base, porque está desatualizado o Get, aí tem que reinstalar, eu mando limpar, busco a base de novo e mando atualizar. Isso quando alguém não chega lá e não desliga o seu... o sistema, o servidor, aí pronto. Também aí você fica achando que o problema está no seu banco, o problema tá no... Aí quando vai ver, o Getter está desatualizado. Olha, pessoal, ao vivo sempre dá problema, né? Mas aqui, ó, depois vocês... Eu vou... Se ele não atualizar agora, eu gravo isso aqui à parte e mando para vocês, mas quando eu faço todo esse processo, ele vem aqui, atualiza com o horário que foi atualizado lá no Power BI, ok? Então, ou seja, eu consigo ver como que foi feita a atualização incremental dentro do modelo analítico lá no Power BI, trazendo ele aqui para dentro do SQL Server e acompanhando também se esses dois estão conversando, se eles estão... se o SQL, ele, né, aceitou o endpoint e eu consigo visualizar essas informações dentro do próprio SQL. Volto a falar, não é um banco, né? Quando eu pego o modelo analítico, trago o modelo analítico para dentro do SQL, a gente pode, na próxima aula, a gente pode até falar sobre data flow, porque a gente começa meio que popular um banco de dados em algum lugar de um banco original em outro lugar e aproveitar as informações desse banco de dados. Dá para a gente fazer isso, tá? Mas deixa ele aqui. O servidor derrubou mesmo, né? Derrubou mesmo. Então, só para vocês entenderem, ele atualiza a última linha, né?
Deixa eu voltar aqui no Power BI. Ele atualiza a última linha conforme nós definimos aqui, né? Ó. Tá certo. É porque durante o dia eu estava preparando a aula para vocês, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou reiniciar esse processo aqui, tá? Ó, eu vou vir aqui. Ah, já sei, pessoal. É porque eu preparei a aula, né? E aí ele está numa URL diferente. Tá vendo? Então vem aqui, ó, acesso o projeto novamente, vem aqui nesses 3 pontinhos, vou pegar. Nossa, eu tenho uma raiva quando esse negócio não abre a janela inteira. Agora abriu. Configurações, texto, já está tudo ok aqui. Olha lá, ele atualizou 19/11/25, 18/11/25, 21 e 29. Então tem que aparecer essa hora lá, 21 e 29 lá. Beleza? Então desço aqui em configuração do servidor, copio o endpoint novamente, Ctrl C, volto no meu SQL, venho aqui em conectar, análise service, colo esse novo link aqui. É por isso, ó, o nome que estava diferente. Eu tava Você não colocou aquela hora. E aí eu vou clicar aqui em conectar. Ele está conectando. Conectou. Vem aqui no meu banco de dados. Vou acessar essa parte aqui, ó, projeto de atualização incremental. Depois, tabelas. Na minha tabela ordem, produção, alancamento, eu venho com o mouse direito, partições. Aí, ó, viu? Olha lá. 18/11, 21, 29 e 46. Entender? A Luiz está aí? Tá não? Achei que ele estava na sala. E olha só. Ele veio. Só que lá, na nossa atualização incremental, o que a gente fez? Olha só o que a gente fez. A gente chegou aqui, ó, em atualização incremental. Essa aqui. É o projeto. Salve aqui. O projeto. Esse projeto aqui, projeto atualização incremental. Esse pessoal vem aqui, atualização incremental. Olha só. Eu falei que eu quero informações de 3 dias, 3 anos, né? E iniciando a atualização incremental de 1 dia, né? Então, aqui, os dados serão atualizados gradualmente, 17/11, beleza. Quando eu volto aqui, deixa eu só ver o que ele fez aqui. Ele trouxe... No mesmo dia, agora. Ele trouxe o mês de novembro. Aqui, ó. Ele trouxe os dias do mês de novembro até o dia 18. Tá vendo? Ele trouxe os dias do mês de novembro até o dia 18, aqui, ó. Dia 1, novembro, 11, trimestre 4, ano 2025. Carlos, você sabia disso? Para mim é novo, viu, Alex? Eu já ouvia, já tinha ouvido, né? Mas vendo a aplicação assim, não. E mesmo porque eu também não sabia que precisaria do plano premium, né, para fazer isso. Precisa. Se você entrar, você vai ver que precisa do Premium, porque aqui são recursos. O Pro, ele traz recursos mais, né, legais, dá para a gente trabalhar dentro da organização, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com Data Lake, bancos de dados, né, tratamentos mais avançados, aí a Microsoft não é boba, né? Ela quer te vender um produto que vai te vender os recursos. Ela oferece algo mais Mas é só para vocês entenderem, pessoal, que às vezes a gente fica muito focado em Power BI desktop. Tem muita gente que fala comigo assim, fala cliente, tá? Cara, eu só quero compartilhar o desktop com outra pessoa. É muito amador, cara, compartilhar. Eu faço meu projeto, compartilho meu projeto desktop com a pessoa. É muito amador uma coisa dessa. Então, quando a gente passa a entender que a
a gente consegue explorar mais recursos para deixar o processo mais... Porque aqui, ó, na próxima aula, eu vou trazer o Dataflow, que é um outro recurso premium também. Com o Dataflow, eu consigo criar, né, ou seja, um fluxo de trabalhos. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Marcelo, Alex, desculpa. A criação de uma view também talvez não seria interessante, não? A gente ver como é que seria a conexão na view e não no banco de dados, já que é uma prática recomendável, né? Nesse caso aqui, eu só conectei no banco de dados direto só para mostrar a atualização incremental, tá bom? Funcionava. Mas o correto é fazer a própria view, igual eu ensino dentro do SQL Server, do modo SQL Server. Porque eu não cheguei nesse modo ainda, por isso. Não. Então, lá tá bem detalhadinho, né? A criação de view. Isso, lá no modo SQL Server, você vai aprender a criar essa view, a query primeiro, modelar as tabelas, depois criar a view e levar essa view para dentro do Power BI. Beleza? Beleza. Aí você cria esse modelo analítico utilizando as informações do banco. E aí você pode reaproveitar esse banco em outros projetos. Então, Alex, o que eu quero ensinar para vocês depois eu consigo criar um fluxo de trabalho, um data flow. E nesse data flow, eu consigo popular, né, as informações de um lugar para um outro. E deixa eu mostrar para vocês aqui. Space. Vou mostrar rapidinho, tá? Eu posso vir aqui, ó, em vez de criar um projeto, um novo item. Aí eu vou acessar. Olha só, quantos recursos que a conta premium tem. Tá vendo? Então, eu venho aqui, seleciono fluxo de dados. Não vou criar aqui agora, não. Mas eu posso criar um fluxo de dados, ou seja, ele vai aprimorar significativamente os recursos de ingestão e transformação de dados disponível em um fluxo. A gente pode ver isso, a gente consegue buscar informações em diversos lugares para a gente trabalhar com modelo analítico, tá? Aí você conecta banco de dados, conecta outras aplicações para poder criar o seu fluxo de dados. Não vou criar aqui agora não, senão ele vai eu vou deixar para criar na próxima aula. Mas isso aqui é muito interessante. E esses recursos só tem na Premium. Mas na aula eu vou criar com vocês, porque em algum momento vocês vão precisar disso. É bem raro. Professor. E, geralmente a pequena empresa não investe tanto assim, né? Mas essas grandes empresas... O problema é que a grande empresa investe, aí o TI fica limitando lá, trancando quase tudo, você não tem acesso para ficar na mão deles. Por isso que às vezes a gente é limitado para pegar a ferramenta. A TI não, tem governança, a gente não pode liberar isso, destrancar isso não, só administrador. Eu acho que aí o Bruno aí vai sair um pouco mais na frente, porque aí vai trabalhar o meio lado psicológico, com carinho. Porque o povo da área de TI, eu sei que aqui tem vários alunos da área de TI, nós temos que tratar ele com carinho. Depende, entendeu? né? E virar amigo deles. Tem uns que é estrela do a política. É a política. Eu vou entregar para eles vão me entregar. Da área de TI? Oi, sou. Na verdade, eu atualmente não, né? Mas eu já trabalhei, sim. Sim. Então você tem que conversar com o povo da área de TI com carinho. Porque se você envolver o chefe falando não tá, aí isso começa a travar. E aí vem um monte de coisa. Não, eu já ganhei os caras da TI lá. Se vocês passarem a destrancar isso para mim, eu ensino vocês primavera, nesse trouxa, eu sou especialista, os caras ficam doidos. Não, eu quero aprender então. Aí eu começo a fazer troca de ideia. Mas olha só, o que vocês aprenderam na aula hoje é um recurso. Você não vê as pessoas falando disso. Não vê. Raramente as pessoas falando de atualização incremental, ou até mesmo como que você vai aplicar, como que você vai visualizar isso aqui dentro do próprio... Quer ver, gente? Deixa eu voltar de novo aqui. Professor, para isso precisa ter um servidor dedicado só para isso? Geralmente as empresas têm, né? Não, tipo, assim, não falando de empresa. Se quiser montar uma estrutura para mexer nisso aí, você precisa ter um servidor. Você vai fazer um projeto, sei lá, você começa a trabalhar com freelance, você começa a fazer um monte de dashboards aí, e aí que nem você havia comentado, você não vai passar o desktop pro cara.
né? Você vai passar como ele vai visualizar. Isso aí. Ah, você fala de você ser um prestador de serviço e você Isso, tomar conta da isso. governança. Ah, sim, eu acho muito melhor você ter uma organização centralizar porque são dados que não podem vazar. São informações de seu cliente. Ou você trabalha com ambientes na nuvem, servidores na nuvem, ou servidores, vamos falar físico, né? Uhum. Locais, né? Mas assim, essa organização é importante, tá? Não, é legal. Organização é importante. Então, vamos só fazer um teste aqui. Vamos mandar atualizar novamente aqui para ver se ele vai trazer a hora atual aqui, ó. Só para vocês, porque antes nós estávamos com o link, com o endpoint anterior da aula que eu estava preparando para vocês. Por isso que ele não atualizou aquela aula. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vir aqui, forçar a atualização. Vamos ver a hora que ele vai atualizar aqui, ó. Alex, Oi. as bases de SQL dizem que é extensa. Engraçado que elas não são pesadas, né? Não, é. Elas São não são mais leves. pesadas. Deixando aqui. Eu acho que o Kenneth, né? Está perguntando se como ele vai gerenciar isso, se a empresa fornecer esse arquivo, ele ter um SQL, ou Anaconda, para ele puxar aí suas bases lá, mais ou menos isso, né, Kenneth? Sua pergunta, né? Porque Aí, se ela você te vai desenvolver projeto com o fornecer cliente, você precisa conectar seu projeto em alguma fonte. Beleza? E aí, essa parte de estrutura... Como é que chama, gente? Como é que chama a estrutura de... Quando tem a área de TI que desenvolve... Estrutura, né? Acho que é um negócio assim, né? E aí você precisa olhar com a empresa onde estão essas informações, como são os servidores, para você conectar. Por mais que você esteja conectando ali no servidor dela, você não precisa criar um servidor para você para poder fazer gestão, porque senão fica muito caro para você. Entendeu? Porque o dado é dela. Entendeu? O sistema é dela, né? Então, o que você pode fazer é criar um sistema de governança acessando, né, o banco deles, mas você ficando com a governança na sua empresa, ok? Ó, mandei atualizar. 21 e 48 e 43. Vamos voltar aqui no SQL. Vou clicar aqui e vou mandar atualizar. Olha lá. Atualizou. Viu? Ele pegou aqui, ó, a última linha. Olha só que legal. Qual foi a configuração que nós fizemos? Para olhar, atualizar o dia que foi fechado. Não foi? Esse foi o último dia. Você copiou Os demais a dias... igualdade e deixou ela lá, Isso. arquivada. Os demais dias, ele não atualizou o horário. Ele só atualizou o dia atual. O dia atual. É porque deixou no dia, né? Isso. O dia que foi fechado. Beleza? Então, para vocês verem que o banco de dados aí, ó, o Power BI, o endpoint do Power BI, está conseguindo aqui mandar as informações para o SQL. Alex, Então, então eu posso dá pegar para esse voltar. modelo analítico, pego esse modelo analítico e esse modelo analítico eu posso trabalhar com ele, né? Lembre-se, não é o modelo analítico não é um banco. O banco é o que levou uma informação do sistema lá para o Power BI. Mas eu consigo trabalhar com um modelo analítico não só na aplicação da SQL, como também em outras aplicações, API e Excel e outras ferramentas. Alex, isso é interessante. Para quem mexe com a medição, às vezes a empresa fecha do dia 15 ao 16 do outro mês, metade de um mês, metade do outro. Isso aí é bom para fazer esse tipo de análise, então, para o cara que mexe com medição. E ele traz certinho, ó, o dia, o mês, o trimestre e o ano. Na verdade, ele traz na ordem em inglês, né? Mas ele traz certinho. Ok? Dúvidas, gente? Eu sei que tem, né? Todas. Eu só não tive alguns acessos por causa de trancamento de TI, mas interessante. Essa aula foi avançada, viu, Alex? Isso aí para mim aqui, que é novato. Mas já deu para pegar alguma coisa, né? Já fica a gente... Não, porque, na verdade, o que avançado acontece? Dezembro não teremos aula. Então, aí eu preciso entregar um conteúdo mais leve, um conteúdo mais pesado, para vocês quebrando a cabeça durante o mês de dezembro, viu? Não, vamos tomar um susto assim mesmo, para a gente dar uma sacudida. Para vocês entenderem que não é simplesmente criar um dashboard com gráfico bonitinho e nada disso. O que me leva a alcançar
empresas, grandes projetos, é o domínio em trabalhar com as aplicações. Porque os dashboards, o diretor não quer nem saber se é colorido, se é preto, se é branco, não quer nem saber, ele quer ver o dado dele lá funcionando. Se vocês pegarem meus dashboards que eu faço da Samarco para Iveco, vocês vão falar assim, cara, não é a forma que o Alex ensina, não, porque lá eu nem desenho. Eu faço do jeito que eles pedem. Quer dessa forma? Beleza, pega dessa forma você. Entendeu? Então, assim, as pessoas ficam muito focadas. Ah, eu quero fazer um GitHub. Gente, todas as vezes que eu entro para reunião com um gestor, um diretor, eu abro meu PowerPoint aqui com o meu Power BI, apresento e vendo. Entendeu? Mas se eu trabalho com programação, Python, não sei o que lá, o SQL, talvez é interessante utilizar o GitHub. Abra a própria ferramenta e mostra. Aqui, eu faço isso. Eu não perco tempo. Ontem, Alex. Hã? Lembrei de ti ontem. Foi um consultor de BI lá na gerência onde eu trabalho. O cara virou para você, ó, tá bom, eu faço no vendedor nota, 70 mil minha nota e cada visita minha para acrescentar uma coisa, R$3.000 com tudo pago. Assim, ela aceitou. É caro. É caro, o cara não põe hora, né? Ele falou, é 70 mil esse painel, e toda vez que eu vier uma visita minha, R$3.000 com tudo pago pelas Minas. É caro. Ainda mais quando é multinacional, você trabalha aí na Uzi Minas. Não é barato, não. O professor, igual no serviço aqui, né? Pediram para desenvolver um Power BI. Aí eu montei, aí ele chegou e falou assim, não, usa o modelo da empresa mesmo. Gráfico simples aí, tá bom. O que a gente precisa ver é o resultado. Tem muita... O negócio é você pegar diversas fontes, trazer essas diversas... O Power BI, gente, ele é a porta de entrada para a área de análise de dados. Tem gente que fala comigo assim, Alex, o que você acha melhor? Eu fazer a extensão ou fazer o MBA direto? Aí eu falo, o que você entende de análise de dados? Não, eu não sei nada. Então vai para a extensão. Porque aí no MBA a gente vai dar continuidade às ferramentas, mas de um modo mais avançado. Beleza? Que ali o cara já vai sair com uma especialização, né? Na área. O cara já vai sair, ou seja, o cara já sabe aplicar. Agora o cara precisa entender mais os conceitos com ferramentas. Mas, assim, não vai ser nem eu que vou dar aula no MBA. Mas, Alex, para trabalhar com engenharia de dados, aí é mais fácil CLT, né? Como PJ não tem muita mercado para isso, não tem? Uai, tem. Eu trabalho. É mesmo? Como a parte de engenharia mesmo? Eu achei que era só a parte de análise. Porque a engenharia de dados, ela envolve as ferramentas. Entendeu? Ela vai envolver as ferramentas como SQL, como Python, como qualquer outra ferramenta que você vai ter que utilizar para aplicar nos negócios, no modelo de negócio das empresas. Então, não tem como. Por exemplo, o cara fala assim, o que você acha melhor? Fazer uma formação, fazer ciência de dados ou fazer engenharia de dados? A engenharia de dados não ensina o cara a ser analista. A engenharia de dados ensina o cara a trabalhar com as ferramentas, a estruturar com as ferramentas para você desenvolver o seu relatório. Aí eu quero ser um cientista de dados. No caso, eu me formei também em ciência de dados. Só que a ciência de dados, o que ela faz? Ela traz uma análise mais avançada. Beleza. Aí o cara quer entrar na ciência de dados sem entender a parte do conceito da análise de dados. É uma escadinha. Análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados. A ciência engloba tudo isso? Engloba o analista, serviço analista, mais o engenheiro, mais alguma coisa? Seria um... A ciência, ela fica mais na parte da estatística. Entendeu? A ciência de dados, ela fica mais na parte da estatística. Essas coisas. Análises mais avançadas, entendeu? Utiliza as ferramentas de engenharia? Sim. Mas a engenharia, ela é mais focada na estrutura. Desenvolvimento. O cara pode aprender alguma coisa e outra de análise de dados, mas a engenharia, ela foi feita para você ficar mais na parte de desenvolvimento, na parte de estrutura, trabalhar com ferramentas. Aí o correto é análise de dados, ciência de dados e engenharia de dados. Esse é o degrau. Beleza? Alex, o Tableau é o quê? Que ferramenta que é essa? É um concorrente do Power BI. Só fala em Tableau, eu nunca mexi com Tableau. Mas assim, Power BI é mais utilizado do que o Tableau. Tem o Tableau, tem o ClickView. Eu pensei que era uma extensão... deve utilizar o ClickView, não? Olha só, eu pensei que era uma extensão
para tipo assim, que aproveitar as fórmulas, dados, para no projeto ele arquivaria aquilo. Eu achei que era isso, não sei, nada a ver. Não, o Tableau é outra ferramenta para análise de dados também, só que é o concorrente do Power BI. Só que a Microsoft ela não fica para trás, né? Não. Então, ela não fica para trás. Então, ela não vai deixar o Tableau tomar conta do Não mercado. eu não vou cansar minha mente à toa, não. Power BI. Mas aí tem o Tableau, tem o ClickSense, que eles desenvolvem já o painel dentro do próprio ClickSense. Tem diversas ferramentas. Mas eu, para todos os meus clientes, eu falo, não mexe com isso não, vamos fazer Power BI aqui pronto. Você trabalha com o MS Project, ou Alex? Não entendi? Você trabalha com o MS Project? Com a empresa? Com MS Project. Ah, MS Project, sim. Você sabe que tem jeito de levar o banco de dados direto para o Power BI dele, né? Sim. Muito fácil, muito bom, tá? Entendeu? Então, assim, bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Então, vocês podem, testando em casa, até a parte de fazer a configuração lá, né, do servidor. E aí, na hora que chegar nessa parte premium aqui, vocês assistem só para entender, porque em algum momento, dependendo de algum modelo de negócio, alguma empresa, vocês terão que aplicar isso aqui. Esse arquivo você vai colocar no chat da sala? Vou enviar para vocês no grupo. Tá. Beleza. Ok? Vamos show, viu, Alex? Show demais, viu? E aí, para o nosso colega aí que falou sobre banco de dados, aí tem um módulo, o Fandinelli, né? Tem um módulo só de SQL, que aí vai te ensinar você manipular as tabelas, tá? E levar as tabelas prontinhas para o Power BI. Aí você não vai fazer tratamento nenhum no Power BI. Todo o tratamento vai ser feito no SQL. Aí a consulta fica muito mais rápida, o banco de dados fica muito mais rápido, né? E por aí vai. Já vou entrar no módulo amanhã. Ok? Alex, aproveitando, a questão de backup de banco de dados não é uma boa prática a gente recomendar para os clientes? Assim, antes a gente, Muito. né? Porque Muito pelo boa menos prática. se a gente fizer alguma, né, uma ação lá que delete alguma coisa, pelo menos os dados de anterior, do dia que você chegou lá, já está salvo. Principalmente essas grandes empresas, elas fazem o backup dela, costuma ser umas 10 vezes ao dia. Ah, tá. Não nessa frequência? Entendi. Então, depende muito, é sempre boa prática fazer backup de tudo. Né? Geralmente já existe ali um algoritmo que já faz o backup sozinho, já vai alimentando o local certinho, porque se o sistema cai, a empresa não perde nada. Se alguém invade o sistema, que acontece, né? Que invade o sistema, a empresa não perde nada. Então, é super boa prática. Tá? Alex, tem alguma aula integrando o BI com o SAP? Não, né? Tem o módulo de SQL. Tá bom? Tá bom. O módulo de SQL vai integrar o Power BI com o banco. Ok? Ok. Obrigado, Alex. E aí, o que você vai ter que utilizar junto com o SQL e o Power BI é o Gateway. Ok. Beleza? Ok. E aí, de preferência, o Gateway fique ali no servidor da empresa para que ninguém nunca desligue. Se você desligar o seu computador, o seu Gateway para. Então, ele tem que ficar um lugar onde não desliga. É igual SAP, direto com eles lá, 24 horas cortando a aula. Direto no servidor da empresa. Tá bom? Tá bom. Combinado? Ok. Então, Obrigado, tá bom. professor. Essa quinta-feira é feriado, né? Sim. Então, não teremos aula nessa quinta-feira. Deixar o pessoal curtir aí, tá? E aí a gente Beleza. volta. Aí a gente volta na próxima semana. A próxima semana vai ser a nossa última semana de aula nesse ano. Mês de dezembro, a gente não teremos encontro ao vivo. Volta a falar, é aniversário do professor dia 12. Então, já podem mandar presente para o professor, tá? Já estou recebendo os presentes. Já põe o Pix aí, já põe o Pix aí, a chave aí, já põe a chave aí. Eu BH esses dias aí, quem sabe eu te ligo lá, a gente vai tomar um café lá para minha conta. Aí. Pois é, dia 11 de dezembro vou estar lá na terra do Bruno, em Goiânia. Tô aguardando. Vou lá pegar umas cachoeiras em Pirenópolis. É isso aí. E quando o senhor vem a São Paulo? São Paulo, eu acho que no janeiro. Que agora, como a gente fez uma junção aí com a Cogna Educação,
E agora todos os dias tem reunião com a Cogna, por causa da pós-graduação do MBA, né? Então agora algumas vezes eu vou ter que estar em São Paulo a fazer treinamento com a Cogna. Mas na pós-graduação, o MBA, gente, eu não vou dar aula não, tá? O professor no ano que vem está querendo aposentar. Que isso. Mas tem novos Fala professores no meu lugar. Fala isso não. Porque eu quero ficar mais na parte estratégica, né? Relacionamento com o aluno. E aí pode ter certeza que teremos professores bacanas que poder acompanhar vocês, mas vocês não vão ficar abandonados não, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Dá um toque aí quando você vir a São Paulo. Alex, a partir de quando que a gente já pode falar assim, eu estou preparado para o mercado, uns 3 meses a pegar uma sequência lógica, bacana, você acha que uns 3 meses... A partir do momento que você consegue resolver algum caso.